ciência A em gente si? tem que entender que na história da psicologia a gente tem vários elementos que vão construir a psicologia como ciência, né? Então, a primeira questão que a gente tem que entender é que quando eu falo do surgimento da psicologia como ciência, eu não estou falando do surgimento da psicoterapia. O surgimento da psicoterapia ele vai se dar, não essencialmente, mas preferencialmente a partir do surgimento da psicanálise, né? Todo mundo que é psicoterapeuta, de alguma forma, eu costumo falar disso, é herdeiro da psicanálise, né? E a psicanálise, ela é uma coisa interessante, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que a psicanálise é uma construção de um neurologista. A psicanálise não é uma construção de um filósofo. Ela é uma construção de uma pessoa que parou e se deteve por um fenômeno que chamou muita atenção dela. E qual era o fenômeno que chamou a atenção dela? A relação corpo-mente, certo? O Freud, de repente, olhou para as pacientes conversivas, né, conhecida como histérica, e disse: caramba, mano, a mente pode modificar a percepção e o comportamento do corpo, a tal ponto de fazer as pessoas terem graves prejuízos funcionais. E eles, puta, como isso funciona? Naquela época, os recursos e o conhecimento neurológico não era tão tão abrangente quanto a gente tem agora. O Freud precisou, obviamente, criar os métodos dele e criar uma metáfora que sustentasse aquilo, certo? E aí o Freud vai lá nos gregos, vai pegar o Édipo, toda aquela história que a gente conhece, mas a coisa que fez com que a psicanálise surgisse é a mesma que atrai hoje as pessoas para neurociências, que é essa relação entre corpo e mente. Por que que eu estou botando aspas aqui? Porque mente é um negócio que não existe, meus alunos já sabem muito bem disso. Mente é um conceito improdutivo. Por quê? Porque ele não é útil para a gente estudar os fenômenos comportamentais, certo? A utilidade dela é vazia em termos de conceito para a gente produzir conhecimento de como que o ser humano responde ao contexto de uma forma geral.